Fala turminha, um prazer ter vocês aqui mais uma vez para mais uma das nossas videoaulas. Turminha, na nossa aula de hoje, que é de língua portuguesa, nós vamos continuar resolvendo as atividades do material de apoio. Na aula de hoje, nós vamos responder às atividades das páginas 53 e também algumas atividades da página 54, onde nós vamos continuar falando sobre o gênero textual cartaz, que nós aprendemos e que nós conhecemos na última semana, na semana passada. Então, turma, vamos direto para a nossa próxima atividade, que é esta atividade aqui. Nós temos mais um cartaz, nós estamos nos deparando com mais um cartaz, que nos diz o seguinte: vamos fazer a leitura das suas informações. Você precisa conhecer para ajudar 2 milhões de famílias no Brasil. Autismo, dia 2 de abril. Logo abaixo nós temos aqui mais algumas informações. Dia de conscientização do autismo. E em seguida, turma, nós temos aqui algumas outras informações que estão bem pequenininhas, mas eu acho que o professor vai conseguir ler. Vamos lá. Vários pontos do planeta estarão iluminados de azul em homenagem às pessoas com autismo. Ilumine você também a sua casa, a empresa ou um cartão postal da sua cidade. Vista uma camiseta ou roupa azul neste dia. Autismo é mais comum do que se pensa. Há mais pessoas com autismo do que se somarmos todas as crianças com AIDS, diabetes e câncer juntas. Nós vimos na nossa última vídeo-resolução, turma, que o cartaz é um gênero textual que tem como objetivo informar as pessoas e também convencê-las a fazer alguma coisa ou até mesmo a comprar alguma coisa. E é justamente isso que esse cartaz está fazendo. Ele está aqui nos informando sobre o autismo, ele está nos conscientizando sobre justamente o autismo. Tá bom, professor, agora eu só tenho uma pergunta. O que é autismo? O que é uma pessoa que tem autismo? Turma, antes de nós sabermos o que é o autismo, é muito importante nós sabermos o que não é o autismo. E nós sabemos que o autismo não é uma doença. Então, você já sabe que o autismo não é uma doença. Tá bom, professor, então o que vem a ser o autismo? Turma, nós podemos entender o autismo como sendo uma forma, uma maneira de enxergar e também de sentir o mundo, as coisas que acontecem ao redor de um jeito um pouquinho diferente. Então, turma, as pessoas que têm autismo, elas enxergam, elas veem e também sentem as coisas ao redor dela, elas sentem e percebem o mundo de um jeito um pouquinho diferente. Vocês podem entender dessa maneira. Aí, nesse exato momento, talvez você possa estar se perguntando: tá bom, professor, então quer dizer que uma pessoa autista, ela enxerga e também sente o mundo, as coisas que acontecem ao redor dela, de um jeito diferente. Mas por que isso acontece? Você pode estar se perguntando isso. E turma, isso acontece por conta do nosso cérebro. Dentro da nossa cabeça, dentro da nossa cachola, nós temos o nosso cérebro. E o cérebro é como se fosse uma máquina. Na verdade, ele é uma máquina muito avançada. O nosso cérebro é responsável, turma, por tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós sentimos e também tudo aquilo que nós fazemos. Então, tudo aquilo que nós pensamos, sentimos e fazemos é responsabilidade de quem? Do nosso cérebro. E o que acontece, turma, é que o cérebro das pessoas que têm autismo acaba funcionando de uma maneira um pouquinho diferente, o que faz com que essas pessoas acabem vendo e sentindo as coisas, o mundo, de uma forma também um pouco diferente. Então é isso que acontece. Então, alguns exemplos que nós temos. Os autistas, eles podem ou não apresentar muita sensibilidade ou às vezes até mesmo falta de sensibilidade. Então, por exemplo, pode ser que alguma pessoa que tem autismo, ela tenha muita sensibilidade a ruídos, a sons muito altos, a coisas muito barulhentas. Então, elas podem ficar extremamente incomodadas a um som, por exemplo, que o vizinho colocou na casa dela e botou uma música no último volume. Os autistas, eles podem acabar ficando muito irritados, pois eles podem apresentar essa sensibilidade na audição, essa sensibilidade auditiva.
E uma outra coisa que também pode acontecer é a falta de sensibilidade. Então, por exemplo, pode acontecer de alguma pessoa, alguma criança que tenha autismo, ela tenha baixa sensibilidade ao tato. Professor, o que é o tato? O tato é a sensibilidade ao toque, é o tocar das coisas. Esse que é o tato. Quando nós tocamos alguma coisa, é o nosso cérebro que comanda esse sentido, o sentido do tato, do toque. Então, as pessoas, as crianças que possuem autismo, elas podem ou não apresentar uma baixa sensibilidade. Por exemplo, pode acabar acontecendo de uma criança ou uma pessoa que tem autismo acabar se machucando, acabar se batendo, ou até mesmo se queimando, ou até mesmo se cortando em algum lugar. E pode ser que ela pareça não sentir dor, pode ser que ela sinta um pouco menos de dor. E isso porque algumas pessoas que têm autismo, elas podem ou não apresentar essa baixa sensibilidade no tato. Elas podem ser um pouco mais resistentes a essa dor. Uma outra coisa também que pode acontecer é a velocidade em que eles aprendem as coisas. Pode acontecer de eles precisarem de um tempo um pouquinho maior para aprender alguma coisa que uma pessoa que não tem autismo aprenderia um pouco mais rápido. Da mesma forma que pode acontecer justamente o oposto, justamente o contrário. Pode ser que algumas crianças ou pessoas que possuem autismo aprendam alguma coisa muito específica de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais veloz do que uma pessoa que não possui autismo. Então, como o cérebro da pessoa que tem autismo funciona de um jeito um pouco diferente, essas pessoas acabam enxergando e também sentindo o mundo, as coisas ao redor delas, de uma forma também diferente. E essas diferenças, turma, é algo normal. Até mesmo, como eu falei anteriormente, nenhum de nós é igual. Todos nós somos diferentes, pensamos diferentes e sentimos o mundo de uma forma diferente. Então, uma frase que vocês ou já ouviram ou vão ouvir muitas vezes é que ser diferente é normal. E é claro que é normal, turma. Todos nós somos diferentes e é justamente essas diferenças que fazem com que a gente cada vez mais evolua e faça do mundo um pouco melhor. Tudo bem, turma? Então agora você já sabe o que é autismo e nós podemos responder as questões da página de número 53. Nós temos aqui, turma, a questão de número 1, que vai nos perguntar o seguinte: qual dia se comemora o Dia Mundial da Conscientização do Autismo? Turma, nós vimos essa informação no nosso cartaz e nós vimos que a data de comemoração do autismo é o dia 2 de abril. Então, o dia 2 de abril, 2/4, é a data mundial de conscientização do autismo. Depois nós temos aqui a questão de número 2, que nos pergunta o seguinte: qual a cor que homenageia o autismo? E nós vimos, turma, essa informação no nosso cartaz. Nós vimos aqui, ó, vários pontos do planeta estarão iluminados de azul em homenagem às pessoas com autismo. Então, turma, nós sabemos que a cor azul é a cor que homenageia o autismo. Então agora vamos para a nossa próxima página, que é a página de número 54, onde nós temos aqui a questão de número 3, que vai nos trazer o seguinte enunciado: complete as frases de acordo com o cartaz. Muito bem, então nós temos aqui a letra A, que nos diz o seguinte: você precisa conhecer para ajudar, nananã, que é esse espaço aqui que está em branco, de famílias. E nós vimos, turma, no nosso cartaz que nós temos aqui 2 milhões, pois no nosso cartaz nós temos justamente essa frase: você precisa conhecer para ajudar 2 milhões de famílias. Logo depois nós temos aqui a letra B, que nos traz o seguinte: Dia Mundial da Conscientização do... Muito simples, né, turma? Do autismo. Então aqui vocês completem com autismo. Logo em seguida, na letra C, nós temos aqui um espaço em branco e depois nós temos a continuação da frase, que nos diz o seguinte: é mais comum do que se pensa. Turma, aqui nós temos mais uma vez a palavra autismo, pois nós vimos no nosso cartaz que nós temos justamente essa frase: o autismo é mais comum do que se pensa. Agora, turma, nós vamos para a próxima questão, que é a questão de número 4, que vai nos pedir o seguinte: retire do cartaz uma palavra com NH, BR no plural e terminada com L.
Muito simples, turma. Bastaria nós termos visto no nosso cartaz algumas palavrinhas que possuíam o que está sendo pedido para a gente aqui. Nós vimos que no nosso cartaz nós tínhamos uma palavrinha que possui este dígrafo, o encontro dessas duas consoantes que juntas formam apenas um sonzinho. Este é o dígrafo. Isso é um dígrafo, é o encontro de duas letrinhas que juntas formam apenas um som. E a palavra conhecer, ela possui esse dígrafo. Nessa palavrinha, nós temos a letrinha N ao lado da letrinha H e logo depois nós temos a letrinha E. Essas duas letrinhas juntas, elas formaram o dígrafo NHE, pois elas juntas formaram apenas um único sonzinho. Nós tínhamos também, turma, no nosso cartaz, um encontro de consoantes, um encontro consonantal BR. O encontro consonantal ele é diferente do dígrafo, pois o encontro consonantal ele é o encontro de duas consoantes, porém que as duas, cada uma delas possui um som diferente. Essas duas letrinhas acabam emitindo um sonzinho diferente para cada uma delas. Então, por exemplo, nós tínhamos a palavra Brasil. A palavra Brasil possui esse encontro consonantal. Quando nós pronunciamos essa palavra, Brasil, nós conseguimos ouvir e nós falamos tanto o som da letrinha B como também o som da letrinha R, pois nós falamos Brasil. Percebam que nós conseguimos ouvir tanto o som da letra B como também o som da letra R. Fica mais ou menos assim: Brasil. Nós conseguimos ouvir o som das duas letrinhas, portanto nós temos um encontro consonantal. Depois pediu uma palavra no plural. Uma palavra no plural é uma palavra que possui mais do que um elemento, mais do que uma coisa. Nós tínhamos lá a palavra famílias. Famílias é uma palavra que se encontra no plural, pois é mais do que uma família, são famílias. Famílias é uma palavra que se encontra no plural. E por fim, turma, aqui nos pede uma palavra terminada com a letra L. Nós poderíamos aqui também colocar a palavra Brasil, pois a palavra Brasil também termina com a letra L. Tudo bem, turma? Então, a partir de agora, nós vamos encerrar as nossas atividades e nós vamos dar continuidade em uma próxima vídeo resolução. Tudo bem, turma? Mais uma vez, eu agradeço a participação de todos vocês e nós nos encontramos em uma próxima videoaula. Bons estudos para todos vocês e até lá!